Meus amados e diletos irmãos, estamos de volta com de Gênesis ao Apocalipse. No conteúdo anterior, havíamos falado sobre Isaque e seus filhos, a dor, onde abordamos sobre a vida mundana de Esaú e o porquê de Isaque dar preferência a este mundano, aos pactos, às alianças, às promessas espirituais, quando Deus, desde o ventre de Rebeca, havia escolhido o filho menor e não o filho mais velho. Neste conteúdo, estaremos falando sobre Isaque e seus filhos, os preparativos e a conspiração. Uma história bem dramática. Nós temos Isaque envelhecido, cego, estava sobrevivendo pelos sentidos. Olha a dificuldade de um homem de Deus na hora de abençoar um filho, pondo sobre ele uma responsabilidade que estava em jogo a salvação da humanidade. O nascimento do Filho de Deus. Enfim, no capítulo 27, versículos 1 ao 4, crendo na proximidade de sua morte, segundo o texto, Isaque instrui Esaú a caçar um animal selvagem e a preparar para ele uma refeição. Isaque promete abençoá-lo ou logo após a refeição. Como é interessante a vida dos homens de Deus. Isaque teve uma vida tranquila, sem muitos esforços, ao comparar com os labores de vida do seu pai Abraão. Talvez seja por isso que, nesse estado físico de enfermidade, envelhecimento, ele tenha, mesmo sabendo da escolha de Deus de Jacó, ele preferir o filho mais velho. Então ele prepara aqui, justamente chamando Esaú para uma caçada. Pediu para Esaú buscar uma caça, fazer uma comida deliciosa, e depois desse prazer diferente, mas contra os princípios espirituais, ele haveria de abençoar o rapaz. Colocar nas mãos de um profano a salvação de toda a humanidade. Nas mãos de um mundano, a salvação de toda uma humanidade. Graças a Deus que Deus sempre estava presente nesta família, como esteve na de Abraão e de Jacó. Graças a Deus pela sua atuação na história, porque se não fosse Deus, como nós, seres humanos, chegaríamos à salvação em Jesus Cristo? Pois bem, os versículos de 1 a 4 diz: tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhes disse: meu filho. Olha a preferência ao filho mais velho.
Isaac estava preso aos costumes e à cultura da sua época e parece que esqueceu as promessas e a vontade soberana de Deus nessas promessas. Versículo 2: Disse-lhe Isaac: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes que morra. Como pode um homem que tiver experiências com Deus fazer isto? Por isso que nós não podemos julgar pastores, ministros, seja quem for, pelos seus erros, porque Deus escolheu ele, ela, embora passivos de errar. Deus é soberano e sabe o que faz. Pois bem, nos versículos 5 ao 29, nós temos a conspiração dentro da família. Por que, irmão Fábio? Porque Rebeca escutou a trama entre Isaque e Esaú. E o que ela fez? Ela então maquina uma ideia para frustrar os planos de Isaque. Sendo assim, meus queridos, nos versículos de 5 ao 17, escutando essa conversa, Rebeca prepara rapidamente uma refeição parecida. Disfarça Jacó que se pareça com Esaú. E ali, nesse momento, Isaque, velho, e um cego deitado em alguma cama, em alguma espreguiçadeira, ela o envia a ele, a Isaque. Ela envia aquele que parece, mas não é. Isto é triste dentro de uma família sagrada. Essas conspirações, os enganos, as tramas, as fraudes. Mas Deus é aquele que ele age certo, mesmo os seus escolhidos fazendo tudo ao contrário à sua vontade. Por isso, queridos irmãos, nos versículos 18 ao 29, nós temos aqui esse plano elaborado. De início, Isaac fica confuso quando Jacó chega e tenta persuadi-lo, tenta enganá-lo. Por isso, Isaac não consegue entender o disfarce de Jacó. Ele chega ali, todo vestido com vestes de Esaú. Ele chega ali com todo o aparato de vestimentas de Esaú, tudo combinado, tudo tramado para tentar cativar o pai e receber a bênção da promessa. De certo ponto, ela pertencia de fato a Jacó, mas a carnalidade, a Isaac sendo uma pessoa muito tranquila, tendo uma vida que parece que
era muito fácil, muito tranquila. Parece que menosprezou as coisas de Deus. Veja bem, nós temos aqui, portanto, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são mãos de Esaú. Pobre Isaac, só tinha agora à sua disposição os sentidos do seu corpo. Parece que a sua coordenação intelectual já havia esvaído pela idade, pelo tempo, ao ponto de não mais compreender nem mesmo as coisas de Deus. Isso é muito perigoso. Jacó convence Isaque de que é realmente Esaú e recebe a bênção do pai. Que tristeza, que história mais mirabolante na vida de uma família sagrada. Não precisava essas coisas, pois quando a gente analisa a família de Deus, uma família que tivera experiências com Deus, chegar a esse nível, aí a gente reflete, o que não seria de nós? Por isso não podemos bater no peito por termos um cargo, por termos uma posição na igreja, uma liderança maior, pois poderemos nos incorrermos em erros fatais que compromete até o chamado de Deus para as nossas vidas. Nos versículos de 1 ao 17 do capítulo 27, Rebeca que ela planeja enganar Isaque, quando ela percebe que a bênção, os pactos, as alianças estavam prestes a cair nas mãos de Esaú. Evidentemente, não precisava que isso tivesse acontecido. Esse capítulo aqui, portanto, narra um triste episódio na história da família escolhida. Esaú, aqui no texto, é o único caráter que provoca a simpatia geral. Isaac parece ter se afundado numa sensibilidade precoce. Como eu disse, ele sabia desde o ventre que Jacó tinha a preferência das alianças. Chega a ser difícil, meus queridos, acreditar que aquele que carregou a lenha para o holocausto no Monte Moriá e se havia submetido de forma tão absoluta à vontade divina, viesse a tornar-se tão forte e sensualista ao ponto de escolher o filho mais velho, um profano, um mundano, um carnal, para depositar nele as promessas espirituais, para depositar nele os pactos, as alianças que vêm tramitando desde o Éden até a sua pessoa. Para ele, agora só importava a satisfação dos sentidos. Cego, envelhecido, limitado no seu porte físico. Talvez isso fosse devido à sua prosperidade, não é? E à vida tranquila que levava. Afinal de contas, meus irmãos, é melhor ter uma vida intensa com sua difícil escalada do que descansar na indolência do vale. Isaac foi um homem dos vales.
E por isso, por essa tranquilidade, ele parece se comportar omisso ao chamado e à preferência divina, dando espaço e prioridade aos costumes, ao tradicionalismo, à cultura que visava o filho mais velho na maior parte das heranças e com as heranças, no caso de Isaac, os pactos. Por isso, o direito de primogenitura já havia sido prometido a Jacó, meus queridos. E aqui no texto, e ele não precisaria buscá-la por meio de fraude. E Rebeca também agiu erradamente ao enganar o marido, mostrar parcialidade em relação aos filhos e agir indignamente dentro dessa trama toda. Por quê? Porque nessa família a gente vê justamente esse defeito que estraga o relacionamento. Prioridades entre filhos. Um amava Esaú, era Isaque. A mulher, sua esposa, Rebeca, amava Jacó, o mais novo. Então havia parcialidade entre ambos no apreço aos seus filhos. E isso é um estrago em todas as famílias bíblicas, na sua família e em todas as famílias. Dar preferência a filhos é humilhar a um e exaltar a outro. É exaltar o ego de um e menosprezar a dignidade do outro. Por isso, dentro de uma família, não é muito viável esse tipo de parcialidade. Preferir a um mais do que ao outro. Os filhos têm que ser amados na mesma medida. Seja ele a ovelha negra da família ou aquele mais tranquilo, todos devem ter o mesmo amor, o mesmo apreço e o mesmo carinho dos seus pais. Quem poderia esperar que de uma família assim Deus iria levantar os líderes religiosos do mundo, não é? Um dia, Faraó iria desejar ser abençoado por aquelas mãos fraudulentas, como nós conhecemos, quando Jacó, envelhecido, teve um encontro com Faraó, Faraó foi abençoado por Jacó. Quem poderia dizer que isso iria acontecer? A presença de Deus dentro da família sagrada, guiando a família sagrada, mesmo com seus erros e defeitos, não foram esquecidos e nem foram abandonados por Deus. Por isso, para você ter um esclarecimento melhor, lhes convido a tirar um tempo e ler o capítulo 27 do livro de Gênesis. Que Deus lhe abençoe. Na próxima oportunidade e no próximo conteúdo estaremos, portanto, vendo o encontro de Esaú, sua caça, suas iguarias deliciosas, com seu pai, sua perplexidade, seu choro, seu arrependimento, o preço da sua semeadura, que lhes custou muitas lágrimas. Mas isso nós veremos no próximo conteúdo, querendo Deus. Que Deus lhe abençoe. Dê um joia. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe esta palavra e assim nos ajuda e nos motiva a continuar criando novos conteúdos aqui no De Gênesis a Apocalipse.
Que a paz de Cristo esteja em sua família.